Que Deus continue te abençoando juntamente com a família, em nome do Senhor Jesus. Meu muito obrigado por estar participando aí do nosso programa Edificação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Erval, já sou pastor há quase 40 anos e estamos de um tempo para cá, através da mídia, também trabalhando em prol do reino de Deus. E eu gostaria muito que você nos auxiliasse em relação a isso, primeiro, orando, para que possa dar certo e possamos alcançar o maior número de vidas pessoas, e também que você se inscrevesse, deixasse o seu like, fizesse também seus comentários, mas também clicasse aí, ativasse o sininho para receber os nossos novos vídeos, ok? Queridos, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o poder de Deus para mudar a história da vida das pessoas que nele creem e vêm buscar esse milagre nele. Há muitas referências na Bíblia aonde nós podemos nos fundamentar em relação a isso. Na qual eu quero me ater nesse momento, está aqui em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Quando a Bíblia vai nos falar de Eliseu, ali já iniciando a sua carreira ministerial, e ele é procurado por uma mulher, que era um dos discípulos dos profetas, quando estava vivo, e que esse homem era Obadias, que no tempo do profeta Elias, ele escondeu numa caverna 100 profetas de Deus que Acabe e Jezabel queriam matar, e ele ali, com todas as suas forças e recursos, ele sustentava esses 100 homens de Deus. E depois Obadias veio a morrer e ficou dívidas, e que a mulher dele não tinha condições de pagar, e os credores queriam levar o que ela tinha, 2 filhos, porque naquele tempo a escravidão, essas coisas, era real, acontecia mesmo. E ela, desesperada, não sabendo o que fazer, correu até o profeta Eliseu, explicou a situação e pediu ajuda. E Deus orientou Eliseu divinamente de como deveria fazer aquilo. E ele disse para ela: olha, o que você tem lá na sua casa? Ela diz: olha, eu tenho uma botija com um pouco de azeite. E Eliseu manda ela voltar, emprestar o maior número de vasos possível e derramar do azeite que ela tinha na botija sobre aquelas. E com isso, o milagre da multiplicação iria acontecer, e ela deveria vender os azeites, pagar a conta e viver do restante daquilo ali, né? Então, queridos, a gente vê que ela, com fé, obedientemente, fez como Deus falara por intermédio de Eliseu com ela. E da forma com que ela fez, que Deus lhe tinha dito, o milagre aconteceu. Ela teve azeite suficiente, que nós sabemos que no tempo bíblico já era uma coisa altamente valiosa esse produto, e ela pagou as contas e viveu juntamente com os filhos do restante daquilo. Quando a gente olha bem para esse ponto dela viver do restante, a gente vê aqui que ela virou como que uma empreendedora, uma empresária, uma pessoa que começou a ganhar a vida, financeira e materialmente falando, por esse milagre da multiplicação do azeite na vida dela. Literalmente, em suma, Deus mudou a história dela. Deus mudou a história dela e dos seus filhos. E é neste ponto que eu quero me ater, de que este mesmo milagre pode acontecer na sua vida. Porque este mesmo Deus que mudou a história desta mulher, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pode mudar a sua vida aí aonde você está, você me vê e ouve.
A forma de como a mulher vai ao profeta Eliseu não significa exatamente que você tem que ir a um profeta, mas sim a Deus, porque os céus estão abertos. Hoje temos acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus, e você clamar a Deus por um milagre para mudar a sua história. Mas nós sabemos que na Bíblia Sagrada não foi somente essa mulher que teve a sua história mudada. Deus mudou a história de José no Egito, quando ele interpreta o sonho de Faraó, tornando ele o segundo homem mais poderoso da terra. Deus muda a história de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor olha para o alto, estava no mato, como um animal, e Deus restaura esse homem, a história, a vida dele, e coloca ele no seu trono, e volta a ser no seu tempo o rei mais poderoso da terra. Deus muda a história de Naamã, aquele general que era leproso. Muda, curando, libertando por completo da sua lepra. Deus muda a história de Jó, tirando daquele leito de desgraça, sofrimento de uma forma geral, restaurando a vida dele e dando em dobro tudo quanto ele tinha perdido. Deus muda a história de Abraão e Sara quando lhe dão um filho. Deus muda a história de Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, quando a cura da esterilidade e ela se torna mãe. Deus muda a história de Jacó quando muda o nome dele de Jacó para Israel. Deus muda a história do vale de ossos secos, de Ezequiel 37. Deus muda a história de Nínive pela pregação do profeta Jonas, não é verdade? Deus muda a história do profeta Isaías, Isaías 6, versículo 1 ao 8. Deus muda a história de centenas e milhares de pessoas no Novo Testamento. Aquela pecadora que foi pega em adultério, João 8, aquele cego de nascença, João 9. A gente vê ali Deus mudando a história do paralítico de Betesda, do paralítico de Cafarnaum, da filha de Abraão que o diabo tinha presa por 18 anos, do cego Bartimeu. Deus muda a história de Zaqueu, Deus muda a história de Lázaro que estava morto há 4 dias, de Jairo, sua filha que estava morta. Deus muda a história do filho da viúva de Naim que estava morto, e assim sucessivamente falando. São centenas e milhares de pessoas que aquele Deus, que é o mesmo Deus e sempre será o mesmo, mudou a história de todos. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo é possível, Marcos 9:23, aquele que crê, porque para Deus não há impossíveis. Amém? Deus pode mudar a sua história aí agora, aonde você está. Amém? E eu quero orar por você, para que esse milagre comece a acontecer em nome de Jesus agora. Amém? Se você puder, ore junto comigo em nome de Jesus. Pai Santo, te agradeço por essas pessoas que me veem e ouvem agora, que creio que por tua vontade assim o é, mas que em nome do Senhor Jesus, os céus se abram sobre elas, milagres venham da tua parte, mudando a história dela, mudando a história dele, como o Senhor assim milagrosamente mudou a história desta viúva no tempo de Eliseu e de tantos outros, Pai, nos tempos bíblico e pós-bíblico, Pai. E que cada qual entenda e compreenda e te dê a honra, a glória, o louvor e a gratidão devida. E te siga e sirva fielmente, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.